A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Esdras, capítulo 8. Aleluia, para nós, entrarmos nesse propósito, nesse propósito com Deus de todo mês, no dia 1º, dia 2 e dia 3, nós estamos analisando o que é necessário deixar, o que é necessário ser transformado e quais são os sonhos. Hoje, o primeiro dia, o que é necessário você mudar em você, deixar para trás? O que é necessário você abrir mão para que você venha ter um ano de 2025 de sucesso? Estamos no dia 1º de fevereiro de 2025. O ano ainda está fresquinho, O que deu certo? Então vamos olhar. Esdras, ele estava em uma grande obra, ele estava num grande processo, ele estava num grande resgate, Ele estava ali para ir para uma grande obra. E ele precisava analisar, ele precisava de estar ali olhando o que faltava no meio do povo, Ele foi ali um dos que subiram, com as famílias, ali que estavam vindo do cativeiro da Babilônia. Ele estava reunindo as famílias que estavam em Babilônia para subir para Jerusalém. Então, o que é necessário você deixar para sair dessa Babilônia, para ir para a sua Jerusalém espiritual, para você ir para a sua bênção? É um ano de posicionamento, resgate e bênção. Se posicionar. Dia 1º de fevereiro, dia de se posicionar. O que eu fiz em janeiro, que eu posso melhorar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar para trás para eu ter um mês de fevereiro abençoado? Aleluia! Vamos orar ao Pai enquanto você procura Esdras capítulo 8 e depois a palavra que Deus deu em Lamentações capítulo 5. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, em cada coração. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Senhor, nos direciona para o centro da tua vontade. Pai, 1º de fevereiro de 2025, o que é necessário, Pai, nós deixarmos, analisarmos que não podemos levar para a nossa vida, para esse mês de 2025, fevereiro, que a gente não pode trazer para esse mês, Senhor, que nós precisamos realmente, Pai, deixar de lado. Aleluia, seja procrastinação, seja o que for que tem impedido essa pessoa de avançar, Pai. Que ela possa olhar para dentro dela no dia de hoje e analisar, 1º de fevereiro, o que eu preciso. Faça um balanço, o que eu preciso deixar, não levar para fevereiro. Em Esdras, aleluia, capítulo 8, verso 1 diz assim, esses são os chefes das suas famílias e a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. E aí vem falando de todas as genealogias daqueles que subiu com Esdras, aleluia, naquele reinado ali do rei Artaxerxes. Isso era para confirmar, deixando tudo escrito aqui até o verso 13, a genealogia de cada um, para confirmar que era povo de Deus que estava subindo com Esdras. Aí no verso 15 diz assim, e ajuntei junto ao rei que vai a Ava, e repousamos ali por 3 dias, e tendo procurado entre o povo e entre os sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Veja, durante 3 dias eles repousaram ali de frente com o rio Ava. O Senhor nos convidando para nesses 3 primeiros dias do mês, para nós repousarmos no Espírito Santo de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus, para nós analisarmos o que é necessário deixar, o que falta e o que nós temos que planejar para continuar essa caminhada do mês de fevereiro, o 2º mês do ano de 2025. Então, ele ali viu que faltava um grupo, dos filhos de Levi, no meio dos outros sacerdotes, no meio dos outros chefes das famílias. E então, ele ali, ele se dedicou, ele foi buscar ali o que faltava, Quando a gente vê, então despachei Eliezer e Ariel e Semaias e Elnatã e a Jaribe
e Elnatã, e Anatã, e Zacarias, Mesulão, os principais, e deste modo também a Joiaribe e Eunatã, homens doutos, homens, ele procurou ali entre eles homens que eram inteligentes e enviou a Ido, né, a uma cidade, chefe de Casifia, e pus na boca deles as palavras que tinham que falar com Ido, né, não é uma cidade, Ido é uma pessoa, e os seus irmãos os que serviam no templo de Cassífia, para que nos trouxessem ministro para a casa do nosso Deus. Então ali ele viu que ele tinha que trazer ali, né, resgatar ali o espiritual desse povo. Eles precisavam restaurar ali, não somente ter êxito em dinheiro, em coisas materiais, mas precisavam resgatar a vida espiritual, porque estava em ruína, né? Estava em ruína. Aleluia. E ele se esforçou, ele deu o melhor, ele procurou o que tinha de melhor para ir em busca daquilo que faltava. Então hoje, o primeiro dia, né, nós vamos ver que essa expedição aqui, conduzida, né, por Esdras, né, da Babilônia até Judá, foi bem ali direcionada por Deus. Ele teve todas as ajudas que foi necessária. E ele deu louvor e glória ao Senhor quando o rei Artaxerxes ali liberou que eles fossem e deu a provisão. Ele disse: bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que pôs tal inspiração no coração do rei para honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então ele deu honra a Deus, porque somente Deus poderia tocar no coração daquele rei para abençoar a casa do Senhor em Jerusalém. Aleluia! Então nós vamos ver que todos aqueles homens ali nomeados era povo de Deus. Se você é povo de Deus, reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, Jesus como Rei e Salvador, você está nessa promessa. Você tem que analisar. Ele, nesses 3 dias, ele repousou, né, na beira do rio Ava. Então, que nós venhamos repousar no rio do Espírito Santo de Deus, pedindo: Senhor, nos direciona. O que é necessário que nós venhamos deixar, Senhor? O que nós precisamos transformar? É dia hoje, dia 1º, dia de você analisar. Ó, em Lamentações, capítulo 5, verso 1 diz assim, ó: lembra-te, ó Senhor, do que nos tem acontecido, considera e olha para o nosso opróbrio. Então aqui, essa oração é pedindo: Senhor, considere e olha para o nosso opróbrio, nós estamos em vergonha. Então aqui, né, o salmista clamando, né, em Lamentações aqui: a nossa herança é passada para estranhos e as nossas casas para estrangeiro. Então quando fala da herança, está falando, né, da sua terra, a terra que eles tinham recebido. Então, né, aqui foi prometida para Abraão. Então, consequentemente, essa herança era para o povo de Deus, era para todos. Assim como foi para Abraão, essa herança de prosperidade também é para nós no dia de hoje, né? Mas eles estão dizendo assim: olha, lembra-se, né? A nossa herança é passada para estranhos e as nossas casas para estrangeiros. Por quê? Quando existe o pecado, consequentemente, a bênção não vai chegar, né? Por que não tem chego a bênção? Se existe uma promessa de bênção sobre a vida do povo que serve a Deus, né? Devido a Abraão, que seria abençoado todas as famílias na terra. Porque as bênçãos estão indo para a mão de estranhos. Estranhos é considerado aqueles que não temem a Deus, aqueles que não creem num Deus poderoso e santo que deu Jesus para morrer na cruz. Nós não éramos povo, agora passamos a ser. Então ele diz ali, né, a nossa herança é passada para estranhos. Então, se você não tem adquirido, não tem tomado posse das heranças de Deus na tua vida, você não tem visto a bênção de Deus chegar, passou-se um mês, né, mês de janeiro já se foi, e você não tem visto nada de bom chegar na tua vida, será que você não está nessa condição, né, de opróbrio? Você não está assim, vendo a sua herança estar na mão de outras pessoas e ao invés de estar na tua? Será que você não tem tomado posse? E olha que ele continua a dizer aqui em Lamentações, né? Nós somos órfãos de pai e as nossas mães são como viúvas, né? Então ali, eles, quando não temem a Deus, quando eles estão desprotegidos de Deus,
Quando eles não estão na presença do Senhor, eles estão assim, como órfãos, né? Órfãos de pai e órfãos, as mães viúvas, desamparadas. Viúvas geralmente não tinham nenhuma proteção naquela época. Então eles estavam se sentindo assim, sem Deus, definitivamente estavam órfãos. Eles estavam sentindo que Deus não estava com eles. Por quê? Deus não abandona o homem, mas o homem no seu pecado abandona Deus. Ó, nós temos bebido a nossa água por dinheiro, a nossa madeira é vendida para nós. Então, eles estão ali falando de uma herança que foi reduzido a nada, né? Que até a água, né, que eles tomavam, que era deles por herança, eles tinham que pagar, né? Então, era uma coisa, uma horrível escassez que eles estavam. Até aquilo que era deles por direito, que era a água, a madeira, eles não tinham acesso mais, porque eles tinham que pagar por aquilo. Ó, nós temos bebido a nossa água por dinheiro, e a nossa madeira é vendida para nós. Então, aquilo próprio que era por direito deles, eles tinham que ter dinheiro para comprar, eles tinham que comprar. Os nossos pescoços estão debaixo dos nossos perseguidores. Temos trabalhado e não temos nenhum descanso. Então, eles estavam assim, escravos da Babilônia. Eles estavam ali sendo forçados a trabalhar, né? E então, todo o dinheiro que eles ganhavam era muito pouco, né? Eles trabalhavam muito para ganhar muito pouco. Eles estavam escravos. Nós estendemos as mãos aos egípcios e os assírios para nos fartarem de pão. Então, eles, né, estavam falando com o Senhor que eles fizeram ali uma aliança com o Egito, né? Eles fizeram uma aliança contando que esse povo ia estender a mão para eles também. Nós estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão, né? Então, eles agora estavam ali sendo humilhado, escravo, né? Estendendo a mão para o ímpio para poder ter algo para comer. Eles estavam ali sendo escravo daqueles que um dia eles pensaram, ó, vamos estender as mãos para fazer uma aliança, vamos, né? Então, ó, nós estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Isto é, nós temos que nos humilhar diante deles. Nós temos que nos prostrar diante desse povo, né? Porque eles colocaram a confiança no quê? No homem, na situação e não em Deus, né? E então esse povo escolhido de Deus estava assim. Eles estavam ali implorando pela comida, pelo pão, pela água, por aquilo que era o mínimo para a sobrevivência. E Deus não quer que nós vivamos assim. Se você está nessa situação, como esse povo estava, lamentando diante de Deus, olha, o pouco que nós ganhamos mal dá para comer. Eu tenho visto a escassez, eu tenho sentido o opróbrio na minha carne, e Deus não quer isso. Nossos pais pecaram e já não são, quer dizer, já se foram. E nós temos que levar as nossas iniquidades, as suas iniquidades, perdão. Então, eles estavam dizendo aqui, ó, que a iniquidade não era somente deles ali, que a geração que passou também tinha pecado. Então, o que eu entendo? Nós temos que pedir perdão ao Senhor pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados, mas também pelos pecados dos nossos antepassados. O que a nossa geração antepassada fez que não agradou ao Senhor? Que nós precisamos reconhecer esses erros para abrir mão dessas heranças espirituais, da maldade, que não agradou ao Senhor. Fazer uma quebra dessa maldição, né, que vem de geração em geração. Servos têm governado sobre nós. Então, quer dizer, aqueles que eram servos, né? Que eram para ser servo do povo de Deus. E o povo de Deus era para estar governando. Mas esse povo, servos, tem governado sobre nós. Não há ninguém que nos livre da sua mão. Então, os egípcios eram filhos de Cão, né? Que nós vamos ver a história, era para o povo de Deus estar governando sobre eles, não ser governado por esses. Então, esses assírios, os caldeus, eles também estavam assim, né? Ali, governando o povo de Deus. O que tem governado a tua vida?
Você tem governado a tua vida na unção do Espírito Santo de Deus, no poder adquirido através de Jesus na cruz, que veio para nos dar vida e vida em abundância, para ali aniquilar todo o mal, toda a injustiça, que ele veio para trazer a vitória para o povo de Deus. Você tem tomado posse disso ou você tem sido escravo daquilo que era para ser teu servo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem deveria governar eram os filhos de Sem, né? Ali, a descendência de Noé, e não os filhos de Cão, mas agora eles estavam sendo governados por esses. O que tem governado a tua vida? O mal ou o bem? Você tem sido autoridade ou você tem sido submisso? Você tem baixado o teu nível para poder comer o pão de amarguras, porque o homem sem Deus é como uma pessoa órfã. Mas se você confia em Deus e reconhece que você pecou, que o seu antepassado pecou, que você é carente dessa misericórdia do Senhor, então você vai entender que você tem um Pai celestial, que é dono do ouro e da prata, que você não precisa mendigar o pão e nem passar necessidade, nem a sua geração. Você vai se levantar como uma serva e um servo do Senhor, para então guerrear as guerras que são necessárias guerrear. Não fique olhando para a sua impossibilidade e dizendo é assim mesmo. Não, Deus não quer você nessa situação. Deus quer que você se levante no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Você é filha, você é filho amado do Senhor. E você vai então guerrear. Você vai começar a ungir a tua casa, orar, clamar, pedir que o Espírito Santo de Deus venha derramar a graça, a proteção, restauração no teu casamento, na vida dos teus filhos, declarando que teus filhos são em excelência. Nós não aceitamos no nome de Jesus, né, perder os nossos filhos para a depressão, para a guerra, para a prostituição, para a droga, no nome de Jesus. Nós declaramos que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós declaramos que eles são em excelência na face da terra. Mas é necessário nós olharmos por que o inimigo tem estado no nosso meio. Porque se esse mês não foi bom para você, por que o inimigo tem pisoteado dentro do teu lar? O que você precisa abrir mão? É uma idolatria? É algo dentro de você? Falta de perdão? É inveja? O que você tem sentido que você tem que analisar no dia de hoje, na presença do Espírito Santo de Deus? O que eu preciso transformar dentro de mim? O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar? Em nome de Jesus Cristo. Você precisa fazer isso no nome de Jesus. Você precisa se posicionar diante de Deus. Você precisa se posicionar diante do inimigo, dizendo: não, eu não aceito. O Senhor disse que me pôs por cabeça e não por cauda. Ele me colocou por cima e não por baixo. Você não tem poder sobre mim, inimigo da minha alma. Você não tem poder sobre mim. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ó, nós conseguimos o nosso pão com perigo de nossas vidas por causa da espada do deserto. Então, essas pessoas, servas de Deus, estavam presas, né? Agora presas ali, que desejavam um pouquinho, né, daquilo que Deus tinha reservado para eles. Ó, nós conseguimos nosso pão com perigo de nossas vidas. Eles arriscavam a própria vida para poder ter um pouco de alimento. E o Senhor disse que é em vão, né? Em vão trabalha o sentinela, se Deus não estiver com ele. E Deus dá para aqueles que nele confiam enquanto nós dormimos. E como pode o homem arriscar a sua própria vida em troco de um alimento? Não, essa não é a vida que Deus quer para nós. Realmente é lamentável, é uma oração de confissão de culpa e arrependimento, né? Livro de Lamentações, capítulo 5. É de lamentar. O ser humano está passando por tudo isso, sendo que Jesus morreu na cruz para nos trazer vida e vida em abundância. A nossa pele se tornou preta como um forno por causa da escassez terrível. Então, eles perderam o brilho, eles estavam febril, eles estavam doentes, eles estavam carentes
né, da alimentação para sobreviver o corpo. E isso não é o que Deus quer. E muitos pregam, não pode falar da prosperidade. E prega ali uma teologia onde a pessoa ela tem que se submeter a isso, né? A estar assim. Mas quem está nessa situação de viver como uma pessoa, né, ali abrindo mão de tudo, é uma pessoa que não tem Deus. E eles estavam nessa situação onde eles tinham que abrir mão de tudo para uma pequena sobrevivência. E Deus não criou o homem para isso. A alma deles estava com um opróbio ali, oprimidos, porque eles estavam sendo submissos ao inimigo. Mas aqui essa oração era uma confissão de culpa. Eles tinham que se levantar na presença de Deus, pedir perdão, se arrepender e começar a guerrear as guerras certas. Eles forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. Então os babilônios, quando tomavam a cidade, eles pegavam as meninas, pegavam as mulheres e eles ali, né, abusavam delas, judiavam delas, tomavam elas para eles como mulheres, né? Então ali eles eram oprimidos, eles judiavam do povo de Deus, né? Eles não protegiam nem as suas mulheres, eles viam as suas filhas sendo arrancadas deles, aleluia. Eles tomaram os homens jovens para moer e as crianças caíram debaixo das cargas de lenha. Então, esses homens aqui foram reduzidos à escravidão. Eles foram levados para ser escravos. E as crianças, eles punham, né, para o ajuntamento de madeira para usar como lenha. Aleluia! Então, esses homens e as crianças eram obrigados a trabalho escravos, trabalhos forçadíssimos. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós venhamos ter uma vida e uma vida em abundância. E aqui eles estavam reconhecendo que eles estavam nessa situação, porque eles tinham culpa. Tanto eles como a geração antepassada. Eles estavam arrependidos. Os anciãos cessaram de irem às portas dos homens jovens e deixaram a música. Aleluia! Então, os anciãos haviam sido mortos, não existia mais ali, né, nenhum ato legal para conduzir o povo de Deus, né? Então, a música cessou. Isso quer dizer, eles agora não tinham mais alegria, eles não tinham direcionamento. Os anciões que eram para levarem, né, as boas novas, para levar esperança, já não existia mais. O gozo do nosso coração é cessado, a nossa dança é transformada em lamentação. Então eles não tinham motivo para cantar, para louvar, para dançar, porque eles estavam humilhados na mão do inimigo. A coroa caiu da nossa cabeça, a aflição há em nós, porque nós pecamos. Então aqui eles reconheceram que eles estavam humilhados, porque eles tinham pecado. Porque eles perderam essa coroa, que isto é, eles perderam o temor a Deus, eles não estavam guardados por Deus. Aleluia. A aflição há em nós, eles estavam aflitos, aleluia. Nenhuma cidade podia ser comparada com Jerusalém. Jerusalém era tão abençoada e de repente essa glória, essa coroa de Jerusalém caiu. Né? E eles eram agora eles eram um povo escolhido de Deus, mas eles tinham se perdido por causa do pecado. Eles tinham se perdido no meio da caminhada. Aleluia. Aí, ó, Jeremias, né, falando, apelando aqui por misericórdia ao Senhor, que nós venhamos fazer essa oração. Por isso, o nosso coração desmaiou para estas coisas, os nossos olhos se escureceram por causa do monte de Sião, que está desolado, as raposas caminham nela. Então, Sião era um templo do Senhor, né? Onde o templo estava localizado. Agora, eles estavam ali rodeados de chacais, estavam rodeados pelos babilônicos, estava rodeado pelo povo inimigo de Deus. Agora era um mal que estava rondando. Tu, Senhor, permaneces para sempre. O teu trono subsiste de geração em geração. Então, agora eles entendem. O profeta ora ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor
é o único que pode nos tirar disso. O Senhor é o único que permanece. O templo se foi, a nossa glória, a nossa coroa se foi, a glória do homem na terra se foi. Nós estamos humilhados, mas né, o Senhor permanece para sempre. O Senhor pode se levantar ao nosso favor e permanece de geração em geração. Por que te esquecerias para sempre de nós e nos abandonarias por tanto tempo? Então o Senhor, ele só deixou o povo ali um pouquinho, né, esquecido, porque o povo se esqueceu de Deus. Deus nunca esqueceu do povo. Deus apenas não compacta com o mal, com o pecado. Ele nos deixa no livre-arbítrio. Vocês querem tomar esse caminho? Vocês querem adorar outros deuses? Vocês querem criar um Deus segundo o teu coração? Esteja à vontade, mas não venham, né, culpar a Deus, porque cada ato uma consequência. Esse povo se afastou de Deus, não temeu a Deus, pecou contra o Senhor. Então, eles estavam colhendo uma colheita amarga. Aleluia. Converte-nos a ti. Então agora eles clamam, Senhor, converte-nos a ti. Eles estavam com o coração tão endurecido que eles precisavam que o Espírito de Deus tocasse neles. O Senhor, ó Senhor, e nós seremos convertidos. Então, converte-nos a ti, Senhor, ó Senhor, e nós converteremos a ti. Renova os nossos dias como antes. Então, eles estavam dizendo só o Senhor pode converter verdadeiramente o nosso coração. Somente um ato divino, né, e não humano, poderia fazer aquele povo se quebrantar. Somente Deus pode derramar uma unção poderosa sobre a humanidade para converter, né, o caráter, o coração humano para Deus. E nós seremos convertidos. Então é um arrependimento verdadeiro. Foi necessário esse povo passar por esse tempo de escassez para que eles se voltassem verdadeiramente ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas tu totalmente nos rejeitaste, tu está muito enfurecido contra nós. Então, eles estavam dizendo ali, olha, ele concluiu aqui, né, com essa fala negativa, mas o profeta estava aqui dizendo que era o que estava realmente acontecendo, era a realização de toda a colheita. Estavam colhendo tudo que era mal, porque a ira de Deus estava ali. Não era nem a ira de Deus, foi as próprias escolhas desse povo. Permitiu eles estarem nessa posição. Essa posição aqui em Babilônia como escravo. Mas agora eles se voltando verdadeiramente ao Senhor. Deus pode entrar na peleja, né? Então, o Senhor está dizendo aqui que eles estavam sendo tratados dessa maneira. Mas se eles olharem para Deus com o coração verdadeiramente arrependido, eles vão ser tratados, vão ser curados, né, para um futuro próspero e abençoado. É isso que eles tinham que entender. Eles estavam se lamentando diante do Senhor e reconhecendo as suas culpas. Estavam arrependidos. Então, eles estavam clamando, converte-nos. Converte, ó Senhor, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias diante de ti. Então, é isso que nós temos que pedir ao Senhor, né? Ele não rejeitou o povo de Deus. Quem rejeitou a Deus foi o próprio Deus, né? E Deus estava enfurecido contra aquele povo, porque o povo estava totalmente contaminado. Olhe para dentro de você, olha o que você precisa deixar, olha o que não foi legal nesse mês de janeiro, como que você tem entrado esse ano de 2025, o que você fez que você poderia ter feito melhor, o que você não deveria ter feito e você acabou fazendo em janeiro, mas que você não quer continuar a fazer em fevereiro. Se posicione diante de Deus, busque a face do Deus poderoso e santo, pela tua casa, pela tua vida, pela tua finança, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Hoje, o primeiro dia de analisar o que precisa deixar. Lamentações 5, veio certinho, vindo do alto trono. Confesse a sua culpa e se arrependa, para que amanhã, hoje é dia de posicionamento, se posicionar, Senhor, eu errei nisso, nisso e nisso. Pega teu caderninho, escreve lá o que você falou que ia fazer que você não fez.
Seja uma dieta, seja você ser melhor no teu casamento, seja você cuidar mais do seu lar, seja você ser melhor na tua profissão. O que você se propôs em fazer e você não fez? Que você precisa se posicionar. E amanhã é um resgate. Vamos ver o que Deus vai falar. Um resgate da fé, um resgate dos sonhos, é um resgate. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro dia, você vai escrever aí o que você quer melhorar, o que você projeta, né? O que você quer acrescentar para uma conquista, né? Qual é aí o seu objetivo para o mês de fevereiro? E no quarto dia, o jejum, né? Jejuar para você sentir a presença de Deus, para você estar mais próximo do Senhor, para estar fortalecido para concluir o mês de fevereiro na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã venha entender que muitas das coisas que acontecem na vida dele é pelas escolhas próprias dele, Senhor. Não é o que o Senhor, não é o que o Senhor deseja para nós. Todas as coisas que acontecem conosco, Senhor, nem tudo é da tua vontade, mas muitas das vezes é da tua permissão, Pai, porque o Senhor não vai compactuar com o mal. Se a colheita tem sido amarga, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã, venha plantar agora frutos de alegria, frutos de bondade, Senhor, que eles venham se derramar diante do teu altar. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa as falhas, os pensamentos e omissões. Perdoa, Senhor, quando nós não nos posicionamos. Perdoa, Senhor, se nós não levantamos para guerrear a guerra que o Senhor nos chamou para guerrear, que é espiritualmente. Meu Pai, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, para que eles venham ter, Senhor, não somente um ano de sucesso, orar no primeiro início do ano e não orar mais, mas como esse propósito de todo mês nós estamos analisando diante de Ti, Pai, para abençoar, consagrar esse mês de fevereiro na Tua presença. Ajuda, Senhor, eles olharem o que é preciso deixar para trás e o que eles precisam melhorar no nome de Jesus. Amém? Aceita o nosso pedido de perdão, Pai. Aceita, Pai. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Então, nos direciona para o centro da Tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.